Final, depois a gente apresenta a Sofia, filha do irmão Mateus e da irmã Rebeca. Então, eu vou dizer exatamente como disse o profeta William Branham. Há muita confusão sobre o Espírito Santo. Mensagem, o nome blasfemos, ou o nome blasfemos. Ele disse, há muita confusão sobre o Espírito Santo. Ele disse, por quê? Porque as pessoas não tomam o Espírito Santo exatamente naquilo que ele é. É simples entender que o ministério de Jesus aqui na terra teve apenas 3 anos e meio de duração. E o ministério do Espírito Santo, que foi Jesus dizendo aqui que convinha que ele fosse para que o Espírito Santo viesse, se ele não fosse, não poderia estar aqui, por que não poderia estar? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar esclarecer isso aqui, vamos pensar que nós somos trinitarianos. Por que os dois não podiam estar juntos? Porque não existe dois. Existe um Deus e ele tem 3 manifestações distintas. Então ele estava manifestado em um corpo de carne e automaticamente para se manifestar na forma de espírito, ele teria que sair da forma humana para voltar na forma de espírito. Eu não ouvi seu amém. Parece que você não entendeu. Você entendeu? Então ele disse, é necessário que eu vá. Em outras oportunidades, Jesus chegou a dizer que o Espírito, que é o Pai, é maior do que ele. E é óbvio que o ministério do Espírito Santo é muito maior do que o ministério de Cristo. Cristo teve 3 anos e meio de ministério aqui na terra. O Espírito Santo está há quase 2000 anos aqui na terra. A extensão ministerial é muito maior. Cristo, como pessoa, viveu e não percorreu nem 10% das terras de Israel. O Espírito Santo tem estado em todo o mundo. Em todos os países e em todas as nações. Posso ouvir seu amém ou não? Então é óbvio que o trabalho realizado pelo Espírito Santo é uma obra muito maior, muito mais abrangente. Jesus estava com um grupo de pessoas aqui, mas o Espírito Santo está aqui, está na Alemanha, está nos Estados Unidos, está na África ao mesmo tempo. Está na minha casa, está na tua, está comigo, está com você. Em todos os lugares. E por isso o próprio Jesus desejou deixar a terra, para que viesse esta fase, que seria o complemento. E que isso estaria em operação. Veja, Jesus estava limitado até mesmo na conversão daqueles que o ouviam. Mas aqui na Escritura, que nós lemos, Jesus disse, quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo. O mundo. Convencerá, veja só, da justiça, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a minha conclusão final para este assunto é, nós precisamos de um mover do Espírito Santo nesta hora final, em toda a terra. Porque cada dia que passa, nós estamos vendo que as pessoas estão mais incrédulas, ou não? É ou não? É muito mais. O índice de pessoas que estão descrendo, você pode chegar, qualquer pessoa que conhece as informações, os dados, vai pegar o que foi a Europa e o que é a Europa hoje. A Europa foi o berço do renascimento do Evangelho. Hoje é o berço da falência do Evangelho. Igrejas acabadas, mas de onde saiu? A luterana, a presbiteriana, a anglicana, de onde saiu os metodistas, tudo da Europa.
E o que eles são hoje? Nada. Há pouco tempo fizeram um culto com a inteligência artificial montada. O povo foi no culto para ver a inteligência artificial, mas não vão no culto para ver um pregador. Não há mais nenhum critério. O maior pregador de toda a Europa foi um velho que morreu agora há pouco, chamado Edvard Frank, que era um pregador da mensagem. Ele ainda tem na Alemanha quase um quarteirão da sua igreja, de onde ele comandava. Isto, estou falando de todas as denominações, ele ainda era o maior. Muito famoso, muito grande. Fez um trabalho extraordinário na África, né? Irmão Dias sabe disso, que ele é o pioneiro de todo aquilo. Você tem aí o Baruch, você tem o como é o nome do outro lá, que é o grande lá de Oca, que eu conheço também, conheci, sabe? Todas as grandes igrejas com 20 e tantas mil, com 15 mil membros, mas quem é o fundador de tudo aquilo, quem é o iniciador de tudo aquilo? Esse velho que morreu, esse Edvard Frank, foi ele que promoveu toda esta movimentação, não só lá no país do dia, mas em toda a África. Mas a Europa mesmo está acabada, está simplesmente lá embaixo, não tem. Os Estados Unidos também foi berço de grandes movimentos pentecostais, hoje as igrejas estão reduzidas. Igrejinhas de 100 pessoas, igrejinhas de 20 pessoas, de 40 pessoas, e quando se tem um grupo maiorzinho, olha, é uma coisa rara. Então, quando se tem, por exemplo, uma declaração que o Brasil é o celeiro do mundo, não é só no alimento, mas que o Brasil é o berço, é a esperança de um avivamento mundial, é a verdade. É a verdade, porque aqui se concentra ainda, com denominações e com nomes e com ideias diferentes, grandes movimentos ainda no mundo. É por isso que nascem estas informações. E eu estava falando sobre isso, e o moço me procurou, domingo depois do culto lá em Recife, dizendo, aquelas informações que o senhor leu lá, falando sobre Billy Graham, que ia promover um avivamento, que o avivamento nasceria do Brasil, ou que o irmão Branham, ou que o Kenneth Reagan disse também a respeito disso. Ele disse, o senhor conseguiu aquilo aonde? Eu disse na plataforma que eu não estava encontrando as fontes e que eu encontrei aquilo no Google. E tem uma relação de quase 40 nomes de grandes pregadores mundiais que atestavam sobre o Brasil. Agora, minha conclusão pessoal, quem quiser entender, entenda. Eu não estou precisando, escutem bem, de um testemunho do Billy Graham, ou do Kenneth Reagan, ou do próprio irmão Branham, ou do David Paul Schum, que é o pastor, partiu agora há pouco também, que era o pastor da maior igreja evangélica do mundo na Coreia do Sul, dizendo que o Brasil será o celeiro de um novo avivamento mundial. Eu não estou precisando dele, eu quero saber se no teu coração tem um desejo que algo sobrenatural aconteça. Quem é que está desejando assim, olha, como disse aquele irmão, sabe, Deus face a face, Deus responder sua oração, Deus cumprir, Deus andar em você, Deus falar, Deus pegar. Quem é que gostaria de ter uma vida poderosa? Ou você está querendo ser igrejeiro? Então a gente, na verdade, nós não estamos procurando testemunhos ou agregar essas informações como se aquilo... Não, eu estou apenas dizendo que esta é uma verdade. Porque no meu coração, não sei se está no seu, mas no meu coração, e se não tivesse no seu, também não me importaria. Eu quero dizer que o meu coração clama por um avivamento. Porque a coisa que me entristece é você ver pessoas viverem fracasso. E a coisa que me alegra é quando eu sei Deus respondeu uma oração,
Deus visitou aquela família, Deus levantou aquela pessoa, Deus se moveu ali, Deus fez algo maravilhoso. Eu não sei se você quer, porque se você não quer, eu fico com dó de você. Olha, eu vou dizer para você assim, de verdade, assim, procure um outro pastor em uma outra igreja, porque eu não sirvo para ser pastor de defunto. Não sirvo para pregar para defunto, não sirvo para encontrar gente, sabe, que está assim, assentado em cima de um prego e dizendo que está bom. Não é desconfortável ver a condição do mundo. Nós estamos de fato com vontade de ver esta velha Bíblia se mover, funcionar na nossa vida, amém? Posso ouvir seu amém ou não? Sabe assim, de você ver que aquilo que foi falado, Deus girou aquilo, porque esta era a diferença do ministério de William Branham com os outros pregadores, porque a Bíblia funcionava, a Bíblia na verdade se materializava, e isto é o que o irmão Branham veio fazer. Quando ele fala assim, irmão Branham veio preparar um povo para o arrebatamento, mas se eu não tenho fé para mover as escrituras, como é que eu vou ser arrebatado? Eu estava lendo hoje lá na praia, fui lá com o irmão Zé Francisco, e eu estava lá, enquanto deixei ele lá trabalhando no sol, eu entrei lá na casa, ajoelhei no beirado da cama, peguei uma literatura, estava lendo de joelhos. E o irmão Branham disse desta maneira, nós estamos, olha, se não serve para você, serve para mim. Nós estamos vivendo numa hora em que os sinais seguirão aos crentes. Ele disse, nós estamos vivendo num momento em que os sinais começarão a acontecer na casa, na família dos crentes. Ou você não quer isso? Hein? Ou você não quer isso? Porque a hora vai se aproximando, o momento vai chegando, em que as escrituras começam a se preparar para se cumprir. Do jeito que se prepara para chover, do jeito que se prepara para muitas coisas, nós estamos vivendo num momento de preparação. Deus está começando a mover o coração de alguém que não fica satisfeito em ser religioso e viver uma vida de fracasso, mas quer ser um cristão e viver uma vida poderosa. Sabe, ver assim que aquilo que você pede, você recebe. Quantos querem isso aqui, gente, hein? Quantos querem pedir e receber, mas você por que não recebe? Por que você não recebe? Nós precisamos disso, que Ele próprio vivifique esta fé em nossos corações. Senão não funciona, nunca funcionou. Então eu gosto disso, viu, gente? Eu gosto disso. A gente pensa numa igreja poderosa no dia de Pentecostes que não vinha de uma fase boa. Ponto. Eu quero perguntar aqui, qual é o crente que teria coragem de se levantar e dizer assim, eu estou vivendo a plenitude da fé cristã? Nós estávamos vivendo no Pentecostes um momento em que a igreja fracassou. Os apóstolos correram todos e deixaram Jesus sozinho na cruz. Pedro negou descaradamente. Agora você imagine um Pedro se pôr de pé depois que o Espírito Santo desceu. Olha, o Espírito Santo não estava procurando gente ali que estava com a vida 100%, estava procurando gente que tinha um clamor. Eu estou dizendo que a sua vida não está 100%, eu estou afirmando que você sabe que a sua vida não está 100%, mas se houver um clamor, Ele vai te encontrar. Se houver dentro de você um clamor de inconformidade, sabe, um grito lá dentro da alma, assim, sabe, eu estou esperando algo grande acontecer. É o que a igreja estava vivendo. Eles não estavam na plenitude, mas estavam lá dizendo, Jesus disse que viria, e eu disse para você, porque Ele disse para mim que Ele virá nesta hora. Glória a Deus. Então, de repente, algo sobrenatural se move. E algo acontece. E aí aquilo que era apenas uma promessa torna-se uma realidade. E dali para frente as coisas vão mudar. Eu quero dizer que dali para frente as coisas vão mudar. Se tiver alguém que tem coragem de dizer, e daí para frente as coisas vão mudar na minha vida. Glória a Deus.
E a Bíblia diz, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, você tem um dia para isso cumprir. Tem um dia que isto vai chegar a ser cumprido. Então, quando se cumpre, é indiferente o que as pessoas pensam ou falam a respeito de você. Quem estiver preocupado com críticas, olha, pega a estrada e vai embora. Porque vai chegar o momento que vão dizer, ficou louco. Quem quiser ter uma fé compreensiva, não vai ser aqui o lugar deles. Você está no lugar errado, porque na verdade eles não compreenderam quando o Espírito Santo veio. Eles ficaram como que embriagados e disseram, esses homens estão todos embriagados. E Pedro levantou e disse, vocês estão enganados, eles não estão embriagados não. E eles estão, sabe, vivendo o cumprimento de uma profecia. Então a profecia era a profecia da vinda do Espírito Santo. Mas o irmão Branham disse, eu vou voltar lá no início, diz assim, há muita confusão quando se fala no Espírito Santo. Porque os pentecostais disseram, é falar em línguas. E como é que você fala? Eu sei, eu vivi lá. Eu passei pelo movimento pentecostal de buscar toda sorte de dons que você possa imaginar. De passar a noite toda em cima da montanha orando, de ir vazar com vigílias e jejuns e toda sorte. E ficar rouco de tanto dar glória, buscando glória a Deus, porque o Espírito Santo vai te batizar hoje, porque você vai dar glória a Deus. E amanhecia o dia, estava falando igual pato, porque não tinha recebido nada. Então toda sorte de coisas o pentecostalismo trouxe sobre o povo, sobre o que é o Espírito Santo. E o irmão Branham veio e disse, não é isso, o Espírito Santo não são línguas, não é pular, não é emoção, sabe? Ele disse, não é a emoção que te traz o Espírito Santo. Ele disse, é um conjunto de coisas. A primeira coisa que você faz, assim, apontando a sua mira, ajustando a sua mira para acertar nessa promessa, é ter uma fé genuína aqui, ó. Passa céu e terra, e isto aqui não passa. Quem crê que isto é a verdade? Quem crê que a Bíblia é a verdade? Pois esta Bíblia prometeu que vai haver um derrame do Espírito Santo. Isto precisa estar no seu coração. Ponto. Quando você crê que o Espírito Santo está vindo, o irmão Branham diz, a próxima coisa é, você vive o que você crê. Quantos creem que o Espírito Santo vai vir? Você tem que viver isto. Você tem que estar com o coração aberto, estar preparado, estar como estavam os discípulos. Eu estou esperando. Tem alguém esperando? Ele pode vir nessa madrugada. Ele pode pegar você na sua cama essa noite. Ele pode visitar você na sua cama esta noite. Ele pode fazer você levantar amanhã, agindo dentro de casa da maneira mais estranha que você possa imaginar. E ninguém vai te entender. E ninguém vai te entender. Porque Ele fez você agir da maneira que Ele quer. Então a primeira coisa é, você vive o que você crê. Se você crê, você está aberto para receber. Vou falar mais tranquilo. Você está preparado para receber uma visita dele esta noite? Aqui na igreja ou na sua casa? Onde você estiver. Onde você estiver. Aleluia. Aleluia. Ele vem aqui, ele pode ir na sua casa, ele pode ir dentro do seu carro. Nós temos experiências diversas. Sabe, o Espírito Santo não é uma forminha quadrada que fez assim, não. Vai acontecer assim, se você pegar a Bíblia, uma hora ele veio porque alguém pôs a mão, outra hora ele veio quando alguém estava falando, hein? Ou não é assim? Ele veio de maneira diferente. Eu quero dizer que será de maneira diferente. Você precisa entender que ele te pega uma hora desta, se você crê. Tem pessoas que têm contos, histórias de pessoas que dizem, não, aquilo que o irmão faz dentro da igreja lá, aquelas coisas lá, eu não acredito nisso. Mas nós conhecemos testemunhos verídicos de pessoas que estão dentro do ônibus, entra dentro do ônibus, vai pagar a passagem do ônibus. Eu já vi esses testemunhos. Vai pagar a passagem do ônibus, e o cobrador disse, quanto é o troco?
ele vai falar e não consegue mais falar. E ele fala com uma língua estranha. Algo tomou a língua dele, ele começa a falar a língua estranha. E ninguém mais entende. E daqui a um pouco ele tem uma alegria enorme, ele vai para o serviço, ele não... O irmão Branham contou isso, o irmão Branham falou. Isso foi uma experiência que ele viveu. Então eu quero dizer para você que nós não estamos aqui dentro de um quadradinho que vamos dizer, não, vai ser desta maneira, não. Vai ser assim, ele virá. E do jeito que ele vier, você vai dizer, ele é bem-vindo na minha vida. Então ele disse, é uma fé genuína, você está vivendo isso que você crê. E o irmão Branham disse, o Espírito Santo, ele não vem por uma emoção, porque eu estava muito emocionado. Não, mas quando ele vier, ele emociona você. Ele não vem por uma emoção, mas ele faz você ser emocionado. Jesus disse, quando ele vier, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, vai sair uma fonte, um rio de água viva dentro de você. Sabe o que é um rio de água viva? Não é água estagnada não, vai vazar por você, sai de dentro de você. Aonde você vai, há uma vida vazando por dentro de você. É isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Aleluia! Passa onde você passar. Então aqui, quando Pedro tem essa experiência, a gente agora vai passando. Quando Pedro tem essa experiência com a igreja, lá no dia de Pentecostes, e se põe de pé, e começa a falar, e diz, não, nós não estamos loucos nem embriagados, mas isto é o cumprimento da profecia de Joel. A profecia de Joel, citada por Pedro, ela começa com uma série de coisas, ela tem um conjunto de coisas para acontecer. Um conjunto. Primeiro Deus falou assim, eu quero dizer para você, não sei se serve, mas para mim é uma coisa maravilhosíssima. Eu quero dizer para você que os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta e pela oruga, eu vou restituir. Ou seja, o tempo que você perdeu, o tempo que você sofreu, a dor que você passou, aqueles momentos de vergonha que você teve, aquilo que a oração que você fez e parece que ficou guardada lá e não foi respondida, eu quero dizer que eu vou restituir, eu vou fazer isso acontecer de uma maneira rápida e eficiente. Aquele que... Essa será a hora que você não vai completar a frase para dizer, Deus, eu estou precisando. Ele diz, está aí a resposta. Eu leio a escritura que diz assim, antes que você clamar, eu vou responder. Quem é que quer viver esse tempo aí? Gente, não deu tempo nem de falar. Por quê? Porque será, na profecia de Joel, o tempo das duas chuvas. Seródia e temporã. É o tempo da chuva, do plantio e da colheita. Não tem um espaçamento de você plantar para você colher. É você plantando e colhendo. Então, antes que você termine de falar, aquilo já está em evidência. Amém ou não? Tem alguém desejando viver isto aí? Essa é a diferença. Profecia de Joel, vou restituir os anos, e complemento, é maravilhoso, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Esta é a palavra de Deus. Quem é que quer uma fé aí autenticada? Você falando e Deus assinando embaixo. Você falando e Deus assinando embaixo. Você falando e Deus trazendo a evidência. É isto. Esta é a profecia. Isso aqui é a profecia de Joel. Quando as duas chuvas estiverem juntos. E Deus falou. Eu quero dizer que a alegria e o gozo será tanto, que ele disse, vai haver abundância na tua casa. Não. Vai haver miséria na tua casa, porque tem gente que não tem coragem nem de abrir a boca para dizer amém. Você está dizendo, Deus está dizendo que vai colocar em abundância na minha casa o trigo, o moço e o azeite. E tem gente que não tem coragem nem de abrir a boca. Deus vai dizer assim, eu vou abrir as janelas dos céus.
Eu vou te dar o que você nunca teve. Mas é aquilo que o senhor falou dentro do carro para mim hoje, irmão Zé Francisco. Nossa, pastor, nós pensamos que quando ia terminar a pandemia, o povo ia ser o povo mais crente que já se ouviu falar, porque escapou da morte. A morte bateu na porta do vizinho, bateu na porta do Zé Maranhão aqui, bateu na porta de gente rico aqui, mas você passou. Eu não sei, mas talvez os meninos possam da informática pegar lá. Contabilize a quantidade de pessoas que morreram no Brasil pela pandemia. Pega aí, por favor, essa informação no Google aí, para ver para você se isto mexeu com você. Você acha que simplesmente você escapou porque você é o cara. E não foi não, você escapou porque Deus te guardou. Agora, isto não mexe. Isso não mexe na vida de muita gente. E é a mesma coisa quando eu estou dizendo que Deus vai abrir, vai fazer. Tem gente morta que não sabe o que é que eu estou falando. Ainda é da profecia de Joel. Disse: eu vou restituir os tempos, os anos que foram consumidos e vou dar abundância na sua lavoura. Estas coisas estão ligadas ao movimento do arrebatamento. Deus fazendo acontecer sobre o seu povo algo extraordinário. Vou repetir a frase do profeta William Branham: chegou a hora de sinais e maravilhas começar a seguir aqueles que creem. Mas dou um passo à frente. A profecia de Joel, disse Deus, nos últimos dias. Espera aí, nós estamos nos primeiros ou nos últimos dias? Não, nós estamos nos primeiros dias. Não, nós estamos na era de Laodiceia. Muito bem, a era de Laodiceia começou por volta do ano de 1906, disse o profeta. Que ano nós estamos? 2024. Estamos no início ou estamos no fim da era? E disse Deus: nos últimos dias derramarei do meu espírito. Presta atenção, presta atenção. Não estou marcando data, mas presta atenção. Nós estamos no ano 2024. O irmão Branham disse: a cada 2000 anos Deus faz algo novo acontecer na terra. Quantos já viram falar sobre os 3 batismos da terra? Batismo com água, batismo com sangue, batismo com fogo. Quantos já ouviram falar? Batismo com água com 2000 anos, o Noé. Batismo de sangue com 2000 anos, quando Cristo derramou o seu sangue sobre a terra. Nós estamos em 2024, você fala, já passou de 2000, não. Cristo morreu e o Espírito Santo foi derramado no calendário gregoriano no ano 33. Ou seja, se fosse completar 2000 anos, de 24 para 33, faltavam 9. Não é isso? Nós estamos praticamente 25 já. Faltavam 8. Mas acontece que a contagem do Gregório, que fez o calendário que nós temos, contou o nascimento de Cristo no ano 0. Na verdade, Cristo nasceu no ano 4, que foi o ano do reinado de Herodes. Então nós estamos no ano 2025, faltando 4 anos, para se completar 2000 anos que o Espírito Santo foi dado. Isso nós chamamos de avivamento, que o irmão Branham disse, um avivamento tem 3 anos e meio de duração. E antes, então pega aí 3 anos e meio de duração, nós vamos estar aí com 4 anos, faltam 6 meses. E nestes 6 meses, Deus começou a cutucar o coração de um e de outro, e disse, clame, porque está na hora de chegar. Nós estamos acendendo a esperança de algo grande que vai acontecer, porque este será o último avivamento, com este movimento de Deus na terra, que acontece a cada 2000 anos, a igreja será transformada e levada ao lar celestial. Será que você está entendendo a brevidade do tempo? E disse Deus, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Aí a confusão nunca saiu da minha cabeça, porque eu entendia que o Espírito Santo tinha sido dado apenas para aqueles que obedecem. O Espírito Santo é um sinal de Deus na vida, é uma marca. Mas eu nunca entendi essa escritura, como é que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Porque o ministério do Espírito Santo, ele não está fadado apenas à igreja, mas ao mundo. Quando ele vier, ele convencerá o mundo. É necessário um derramar do Espírito Santo, começando da favela do Papo do Urubu até a casa do governador. Sobre toda a carne. Porque a hora que isto acontecer, eu vou falar. Ninguém me tome de outra maneira não. Mas eu fico feliz de ver. Sábado passado a minha filha Rebeca estava lá. A Rebeca também foi lá o Túlio estava lá, acho que a Rebeca, a mulher dele também estava lá. Aqui no, como é que chama aqui esse auditório famoso, melhor que tem em João Pessoa aqui? Pedra do Reino. A casa cheia, super lotada. Eu não estava lá, você não estava lá. Mas a minha filha Rebeca, nova convertida aqui, estava lá. E a gente não entende. E a casa lotada. E o César não estava lá para pregar. Mas uma menina que é professora de cursos de enfermagem para o concurso, estava lá. E ela para na frente daquela multidão e disse: gente, vocês sabem como é importante crer em Deus? Vocês sabem que Deus veio aqui para destravar a sua vida? Gente, eu falei, mas essa menina virou pregadora, é professora? Ela disse: vamos cantar aqui, porque Deus vai destravar a vida de alguém. Sabe o que é que vai acontecer? Este Espírito vai ser derramado em lugar diferente. O irmão Brana disse assim: eu sou feliz, olha só. A gente parece assim, eu nunca vi político. O irmão Brana pega o congressista que foi curado, aquele que foi candidato a presidente dos Estados Unidos, e disse: e Deus curou aquele homem, para que ele entrasse na Casa Branca, entrasse no Congresso, e testificasse que Deus é um Deus que arruma perna de aleijados. Ei, Deus vai pegar professores, Deus vai pegar alunos, Deus vai pegar médicos, Deus vai pegar empresários, gente que foi bem sucedida, Deus vai pegar analfabetos, mas o Espírito Santo irá ser derramado e convencerá o mundo. Nós queremos convencer as pessoas de serem membros do tabernáculo. Mas a profecia de Joel disse que naqueles dias em que Deus derramar do Espírito sobre toda a carne, olha só a condição para ser salvo. Quer que eu leia para você? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não disse todo aquele que se tornar membro do tabernáculo. Será que vocês estão me entendendo? É necessário que haja um mover do Espírito Santo sobre toda a carne. Diga aí, sobre toda a carne. Agora, para quê? Para que venha a uma situação de reconhecimento. Porque esse é o grande problema. Nós fechamos a nossa mente e achamos que os únicos a serem salvos somos nós. E que o resto vai tudo para o inferno. E Deus está muito interessado em fazer mandar uma chuva desse derramar do Espírito Santo. Porque muito indiferente de você está Deus. Deus não mandou seu Filho ao mundo, à terra, apenas para um grupo de pessoas da mente fechada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Espírito Santo virá para convencer os que não creram. Não foi isso que nós lemos? Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. E Jesus disse: daqueles que não creram em mim. Da justiça, porque eu vim, eles não reconheceram, eu vou embora e nunca mais me verão. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado e condenado.
Então haverá um derrame do Espírito Santo para uma finalidade. E daqui um pouquinho a profecia muda e diz: e sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito. Agora tem uma outra finalidade. Uma é convencer o mundo, mas a outra é fazer com que você se manifeste, ou manifeste a vida de Deus através de você. Da mesma maneira que Cristo veio realizar aqui esta obra, nós entendemos que esta hora final nos chama para este momento final. Será que eu estou sendo claro aqui hoje à noite? Eu estou tentando dizer a você as coisas que estão por acontecer. Agora, eu creio na palavra, você crê? Quantos creem? Está na hora dos sinais seguirem. Eu vou ler essa profecia, só um minuto, por favor. Eu vou terminar. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Profetizar é abrir a boca e falar. E os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Sabe, essas coisas, vamos ser verdadeiros? Elas não estão entre nós, ou estão? Nós fomos arrancados de um extremo e jogados no outro. Nós não temos as manifestações dos dons espirituais, línguas, profecia, cura, interpretação. Não temos. Não, acabou o movimento pentecostal. Não. Os dons foram aniquilados. Paulo disse: não. Você não pode aniquilar essas coisas. Irmão Brenner, quando pregou a ordem da igreja, ele chegou a dizer que a igreja deveria ter um quartinho para oração, para pessoas que tivessem dons, profetizarem, falarem línguas lá dentro desse quartinho, e depois aquilo ser julgado e trazido a público. Nós cortamos isso. Isso acabou. Então não temos esses dons. Não temos jovens tendo visões. É muito mais fácil ter jovens agarrados na internet do que ter jovens espirituais que os olhos são abertos para ter visões. Ou não? É ou não? E nem temos velhos também sonhando. Sonhos espirituais. Essas coisas foram arrancadas. Mas será que nós cremos nisso? Sabe que eu vim aqui com vontade de orar pelos jovens, para Deus abrir os olhos deles, que eles começarem a ter visões. Visões de Deus, visões para o que vai fazer na vida, visão para casamento, visão para trabalho, visão para tudo aquilo que precisam ter para enxergar, para ver as coisas. Ou então serão todos enganados. Nós estamos precisando de jovens e de velhos que sonhem também. Eu estou clamando a Deus, que Deus dê sonhos espirituais para as pessoas. Não é gente com a barriga cheia, não. Mas estamos precisando destas coisas se tornarem evidentes, porque Deus fala, disse o profeta, através desses dons. E foram arrancados, e aí nós temos duas coisas terríveis. Temos aqueles que brigam por uma oportunidade de vir no púlpito para mostrar que sabem falar. E mostrar intelectualidade e conhecimento. E você já não ouve mais a voz de Deus, você ouve um sermão de um pregador. Onde está a voz de Deus que foi silenciada? Eu não quero dizer que todo sonho, e que a Bíblia está dizendo aqui que na verdade os velhos teriam sonhos. Eu não quero dizer que todo sonho é de Deus, mas porque tem gente que come muito, depois deita com a barriga cheia e começa a sonhar, porque eu mesmo já passei por isso. Eu já sonhei até que eu fui na guerra lá do Kuwait matar o Saddam Hussein quando ele era vivo. Montado em cima de um tanque de guerra da antiga, mas escuta, a barriga cheia. Mas você sabe de uma coisa? Eu quero dizer para você que Deus dá sonhos, dá visões, dá direção na vida das pessoas. E quando Deus dá um sonho, que na verdade é um sonho espiritual, a pessoa sabe que aquele sonho é espiritual. Ele não fica fazendo mais, não, porque Deus me falou, Deus me mostrou. Não, ele simplesmente sabe que algo aconteceu.
É algo que vai lá no seu subconsciente e vai lá e te mostra. Eu estou dizendo isso porque eu estou aqui e eu sou testemunha de quantas vezes Deus já me visitou em sonhos e acordando. E de falar audivelmente, e de conversar, e eu perguntar e ele responder. Mas está na hora da gente despertar esse desejo. Será que tem alguém que gostaria que Deus viesse falar abertamente com você? E dar destinos, não é as interpretações. Eu já passei da minha hora, mas há interpretações. As pessoas sonham. Tinha um homem que gostava, que tinha um desejo de pregar, e mesmo porque tem gente que quer pregar. Tem gente que é chamado para pregar. E tem gente que quer pregar. No Velho Testamento, era um nascimento dentro de uma família que era e daria o destino de ser sacerdote. No Novo Testamento é um chamado de Deus. Não é o que eu me ofereci para pregar. Mas é um chamado, Deus desperta, diz: vem cá, estou precisando de você. Mas eu mesmo já enfrentei muitos que por eles estariam aqui nessa plataforma. Porque eles acham que são, mas nunca foram chamados para ser. Escutem bem o que eu vou dizer. E teve um desses assim, que teve um sonho. E ele tinha uma vontade muito grande de pregar. E ele sonhou e foi lá na casa do pastor. Ele disse: pastor, essa noite eu sonhei que Deus estava me chamando para ser um pregador. Disse: como é que foi seu sonho, irmão? Ele disse: eu vi 3 letras no céu. Um V, um P e um B. Eu vi 3 letras. E ele disse: e o que é que seu sonho está querendo dizer, irmão? Ele está dizendo assim, ó: o V é vai, o P é pregar e o B é bastião. O pastor olhou para ele e disse: não, irmão, você interpretou o sonho errado. É vai plantar batata. Sabe que não combina, gente. A verdade é essa. Eu vou dizer, eu nunca proibi ninguém de pregar. Eu vou dizer para você, quem quiser pregar, a porta está aberta. Olha, a praça é pública. O púlpito é o mundo. Vá lá na esquina. Sabe como é que eu comecei? 14 anos, nas feiras livres, nos hospitais, nos presídios, sem ninguém me patrocinar e nem me mandar fazer essas coisas. Eu fui. Quem é que me impediu? Quando vim para Paraíba, ninguém me mandou. Eu vim sozinho para a Praça da Bandeira. E hoje, nós vemos muitas coisas que aconteceram. Sabe? Que você olha para trás e diz: como é que essas coisas chegaram a acontecer? Porque alguém teve coragem de fazer. Porque se tornou o púlpito. A praça, sabe, o irmão Francisco conhece. O lugar que eu comecei a pregar aqui, lá no Catolé do Rocha, numa fazenda debaixo de um pé de árvore. Não tinha púlpito de vidro, nem microfone, nem cadeira, nem ar-condicionado, não. E nem dinheiro, e nem tinha dízimo também para receber, não. Mas você faz por vocação. Agora, quando tem uma multidão dessa sentado, subir aqui para ter tagarela para poder falar o que quer falar. Mas está na hora de Deus começar a mostrar. Eu estou aberto para as manifestações de Deus. Eu estou aberto para o mover do Espírito Santo. Para qualquer coisa que Deus me mostrar, eu estou aberto a fazer. E estou aberto para ouvir também. Mas ninguém pense que eu sou bobo. Eu posso até ter a cara e o andado. Mas tem uma coisa que eu aprendi a ter, é discernimento. É entender quando é Deus e quando é simplesmente alguma coisa humana. Que essas coisas já não me envolvem mais, sabe? E deixo ver as coisas andarem e acontecer, porque eu sei que Deus vai fazer. Eu vou terminar porque eu já passei da hora.
No ano 2024, o Brasil acumulou 700 mil mortos por Covid-19, dados do Ministério da Saúde. 700 mil mortos, quase a população de João Pessoa no Brasil. E nós levantamos as mãos e dizemos, graças a Deus, que nós ainda estamos aqui. Vamos ficar em pé. Tiraram o relógio aqui do púlpito e eu fiquei sem hora, sem entender, quebrou. A gente compra outro. Quantos gostariam de ter bocas proféticas? Quantos gostariam de ter visões celestiais? Ou é difícil pedir para Deus, me dê sonhos espirituais, me deixa eu ter visões dos céus. Sabe, Daniel chamou, era um jovem, ele chamou os sonhos de visões noturnas. Um jovem. Será que Deus não mostra? Será que Deus não mostra? E os jovens terão visões. E os velhos terão sonhos. E a palavra da profecia estará na sua boca. Essas coisas nós precisamos na nossa vida. Ou porque elas estão aqui na Bíblia? Muitas coisas nos livrariam de muitas cabeçadas. Eu já apanhei na vida por desobedecer. De Deus vir e disser, olha, tal pessoa é assim e assim. E eu disse, não é. Conheço ela, é gente boa. E depois, mais tarde, eu padeci. Faça para você ver. Aí Deus mostra, olha, esse casamento não dá certo. Vai dar errado. Você vai teimar e vai fazer. Olha, e daqui um pouco você está em problema. Esse negócio não é bom. Esta viagem, esta companhia, esta amizade, essa é a grande verdade. Mas parece que nós estamos cegos, guiados por nada. Deus não é mais guia. O Espírito Santo veio para guiar, mas Ele não está guiando mais ninguém, porque ninguém aceita Ele para dirigir a vida. Eu vim aqui, eu estou aqui, hoje à noite, dizendo a vocês, se você quiser padecer, você vai padecer porque quer. Mas no final deste culto, eu convido você, tanto os velhos, como os jovens, como todos nós, a abrir as nossas vidas para sermos dirigidos pelo Espírito do Senhor. Nós vivemos nos últimos dias e estas coisas vão acontecer. Feche os seus olhos, se os músicos quiserem vir. De ti, Jesus, Senhor, eu tenho precisão. Estou já com 5 minutos atrasado. O irmão Mateus e a irmã Rebeca podem trazer a criança. Feche os seus olhos e peça para Deus, dote a minha vida de dons. Vamos. Faça uma oração. Me abra os olhos para ter visões, para ver se aquilo é o mal, se é um laço, se é um embaraço, se é o diabo tentando acabar com a minha vida, ou se é a mão do Senhor por trás, me dirigindo, aquela amizade, naquele trabalho, em qualquer ambiente que você estiver, Deus quer dirigir sua vida. E tem muitas coisas que você sabe declaradamente que o diabo está por trás daquilo. Mas também você sabe que Deus
está por trás querendo te orientar em muitas coisas da vida. Aceitemos. Não é você vai viver preocupado querendo produzir um sonho na sua preocupação. Mas eu quero dizer aqui hoje à noite ao Brasil e ao mundo e a vocês que estão em João Pessoa, Deus vai dar sonhos espirituais. E além de sonhos, Deus vai dar visões. E além de visões, Deus colocará palavras proféticas na sua boca. E a igreja cumprirá seu trabalho. E o mundo vai receber um batismo, para que Deus possa fazer no final uma grande movimentação que sempre os avivamentos produziram. Aleluia. Aleluia. Pode chegar um pouquinho mais perto. Pai, que a mão do Senhor, não a minha, mas a tua mão, faça sombra sobre a vida da Sofia. Que ela esteja abrigada na sombra do Altíssimo e possa estar descansada. Ajude o irmão Mateus a ser um homem de visão. A irmã Rebeca da mesma maneira, para saber desviar o mal da vida da Sofia. Em nome de Jesus, que haja saúde neste corpo, nesta alma e neste espírito, e que esta família possa estar debaixo desta promessa, que dias melhores estão vindo, que a chuva vai cair, que anos de restituição virão. Abençoe a eles, em nome de Jesus, e dedicamos a Sofia para ti. Em nome de Jesus, Sofia, cresça e viva para Jesus. Você está dedicada ao Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. Aleluia. Há alguém aí desejando que o Espírito Santo dirija a sua vida? Há alguém desejando que o Espírito Santo dirija a sua vida? Há alguém para abrir a boca e dizer: Senhor, me dota destes dons espirituais. Que esta palavra que foi lida aqui hoje à noite se materialize na minha vida. Torne-se real na minha vida. Está escrito e assim nós cremos. Eu queria pedir que estes jovens, não apenas que estão aqui, mas espalhados no Brasil, que o Senhor abra os olhos deles e dê visões a eles. Queria pedir que nós não tivéssemos precisando de velhos e velhas fofoqueiras, casamenteiras, encrenquentas, mas fossem espirituais, visitadas pelo Senhor. Queremos ver o Senhor levantar uma igreja profética, movida pelo Espírito, que ao abrir a boca e falar, aquilo se torne real, Senhor. Este é o meu desejo, e esta é minha oração neste culto hoje à noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que tem algum irmão ou alguma irmã que está precisando que Deus te dê visões e te mostre essas coisas? Você tem que entender que as visões e os sonhos, eles precisam estar em harmonia com a Bíblia. Deus vai te mostrar. E quem for usar esta peça de roupa, ou este papel que não sei de que se trata, que a bênção do nome de Jesus esteja sobre a vida deles. E cada pedido de oração
Cada pessoa que ora e pede, receba em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A igreja levanta a mão em favor do irmão Carlos Eliel, que tem padecido também com uma crise renal, mas que o poder do nome de Jesus faça aquelas pedras desaparecerem. Irmão Hinaldo está pedindo oração por uma causa. Que Deus resolva isto no nome de Jesus. Que o Senhor dê uma visão clara a respeito de cada coisa na nossa vida. Nós oramos, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus te dê um mês de dezembro feliz e abençoado. Glória a Deus, glórias ao Senhor.